Uma das coisas muito comuns quando você começa a fazer toxina botulínica é que você não sabe a dose que você vai aplicar em cada músculo, você não sabe exatamente qual vai ser a resposta clínica, como que vai ser a reação geral daquele paciente, né? Daí do nada, num belo dia, eu estava fazendo a nossa curadoria, né, baixando os artigos, eu encontrei um artigo que mereceu uma aula específica a respeito de um algoritmo de aplicação. Algoritmo, quando a gente fala assim em português, talvez não tenha o mesmo apelo, né? Mas algoritmo, na verdade, quando a gente usa essa terminologia em inglês, é um padrão de aplicação, é uma sequência lógica de aplicação, seja de preenchedor, seja de toxina, seja de qualquer outro medicamento, ou protocolo, né? A gente tem algoritmos para emergências, por exemplo. Então, isso é uma sequência de tratamento de sim ou não. Se tal lugar tem tal característica, eu faço isso ou eu faço isso. Daí eu resolvi dessa parte. Tem outra característica aqui que é interessante. Vou para um caminho ou vou para outro caminho. Então você vai navegando conforme esse mapa, esse mapeamento, para chegar num tratamento mais apropriado para o seu paciente no objetivo que você quer, né? E agora eu queria apresentar exatamente esse trabalho para vocês, que é um trabalho muito, muito bacana, que curiosamente são de 4 brasileiros. Essa Gabriela Casabona, Caiquen, aliás, ele é espanhol, né? Esse Caiquen é espanhol, Paula Barreto, que é brasileira, Ricardo Boggio é brasileiro, e o Sebastião Cotofana, ele é francês, mas ele está localizado hoje nos Estados Unidos, né? E que é um grande, olha um rabo de gato aqui, ele é um grande anatomista. E eu gostei muito desse trabalho, porque, primeiro, ele é ricamente ilustrado, então não é aquele trabalho que joga informação, que aplica informação, que faz o processo e se vira aí. Na verdade, ele passou um processo, uma forma de trabalhar muito diferenciada. As ilustrações desse trabalho, elas ficam sobretudo a cargo da região de fronte e glabela, mas ele mostra um algoritmo para a face toda, inclusive para os músculos mastigatórios. Mas eu queria chamar a atenção e apresentar para vocês justamente esses aspectos da região de fronte e glabela, porque é uma região que tem muita variação anatômica. O padrão de cada paciente muda muito. E aqui eu acho que eles sintetizaram de uma forma extremamente didática a aplicação da toxina botulínica, e eu acho que vale a pena a gente abordar isso, né, e mostrar todo esse detalhe. Então eu vou pegar todas as imagens desse trabalho, vou apresentar para vocês, e aqui debaixo, junto nesta aula aqui no Hoff com você, também vocês terão acesso ao trabalho, se vocês quiserem ler. É um trabalho em inglês, mas a parte ilustrativa dele, a parte do próprio algoritmo é bastante simples e bem fácil de ser trabalhada, né? E o artigo ele começa falando sobre profundidades de aplicação. Aqui já entra um grande destaque, eu gostei muito dessa aplicação, dessa apresentação, né? Então, como que ele está indicando? Planos mais profundos, planos moderadamente profundos e planos superficiais. Então, olha só que interessante. Região de prócero, bem profundo. Região subnasal, região de mento, pescoço, mandíbula, têmpora. Ele colocação da agulha seria em 90 graus, né? Aqui vale a pena a gente abrir um parênteses, que nem sempre essa inclinação ela direciona de fato a profundidade da agulha. Às vezes você pode colocar a agulha 45 graus e buscar um plano mais profundo. Mas aqui eles resumiram da seguinte forma: plano profundo, você entra com a agulha 90 graus naquele local. Um plano moderadamente profundo, que são esses azuis intermediários, olha, então região de fronte, região lateral do olho, região lateral do nariz, são indicações para você utilizar moderadamente superficial. E todo o resto, que é esse azul clarinho aqui, então região de sobrancelha, região da pálpebra inferior, região de lábio superior e lábio inferior, a gente faria uma aplicação subdérmica, ou seria aquela aplicação em pápula. Até aqui simplificou um bocado, né? Então fronte, essencialmente você vai numa profundidade média, então fronte, região dos olhos, nariz, profundidade média. Músculos mais calibrosos, como o prócero, como o mentual, como o platisma, não pela profundidade, mas pela gordura que a gente tem na região cervical, e os músculos mastigatórios, a gente vai mais profundo. E todo o resto acaba fazendo num plano mais superficial. Então aqui ele já direcionou a técnica de aplicação de uma forma simples, bem simplificada.
E aí entra justamente o aspecto que eu achei muito, muito bacana desse trabalho, que foi apresentar exatamente vários padrões e qual é o tratamento indicado para cada um desses padrões, e é aí que a gente vai trabalhar bastante, né? Então eu vou, sobretudo, pegar as imagens, e a imagem que está disponível no trabalho, da região de fronte, glabela, e trabalhar com vocês exatamente nesse aspecto. A parte de tabelas, de doses, de toda essa parte mais específica, vocês podem acessar direto para o trabalho, mas vocês vão perceber num gráfico, desculpa, um gráfico não, uma tabela que eu vou colocar no finzinho da apresentação, que eles colocam uma quantidade de material maior do que aquela medida padrão, mas com um grau de segurança muito bom, justamente por seguir esse algoritmo e essa lógica de tratamento. Então vamos lá. Aqui na região de glabela, os autores eles classificam a glabela em padrões, né? Então um padrão em V, um padrão mais vertical, um padrão em V com mais força envolvendo região de fronte. Então eles sugerem que existem 5 padrões de aplicação nesta região aqui, né? E o primeiro algoritmo que eles passam para nós é exatamente nesta região de glabela. Então veja como existem informações condicionadas aqui. O que eu quero dizer com isso? Distância intraglabelar. O que é a distância intraglabelar? É aquele movimento, quando a gente faz cara de bravo, eu sou um bom exemplo para isso, quando a gente faz a cara de bravo, essa distância que sobra o músculo prócero seria a distância interglabelar. Se eu tenho uma distância mais larga, ele sugere um tratamento. Se eu tenho uma distância mais comprimida, ele sugere outro. Então vamos lá de novo para o algoritmo. Então quando eu tenho uma longa distância nesta região, ou seja, é mais amplo, eu vou bloquear o prócero com menor quantidade do que quando eu tenho uma distância que eles consideram normal ou pequena, que eu aumento a quantidade. E aqui faz muito sentido, porque imagina o seguinte, quando a gente faz a cara de bravo, o movimento principal é os corrugadores centralizarem essa pressão e o prócero abaixar a região da pele da fronte. Esse é o movimento básico desse conjunto muscular na região da glabela. Quando eu tenho um corrugador fraco ou um prócero fraco, ele não divide tanto quanto o meu. Olha como o meu é forte, muito marcado. Então ele não divide tanto quanto o meu. Então eu posso diminuir a quantidade de aplicação do prócero. E é aqui que ele justamente cai. Vamos ver de novo esse gráfico, o algoritmo para vocês perceberem. Então olha, distância interglabelar maior, a aplicação conservadora 2,5 a 5 unidades. Eles estão falando de Botox em específico, né? Quando tem uma distância normal ou pequena, ou seja, ele está mais concentrado, o prócero está mais forte, eu aumento a quantidade. E ele coloca uma outra ação no depressor do supercílio e orbicular do olho. Curiosamente, o depressor do supercílio, ele é um músculo que, imagina assim, o que eu costumo brincar é que são fibras musculares que escapuliram do orbicular. Na hora de fazer a curva, ela perdeu o rumo e ela foi para a região da fronte. Então, o depressor do supercílio, ele vem lateralmente e sobe até aquela região da fronte, tracionando o conjunto todo para baixo. Então, quando se percebe um padrão que o orbicular do olho e depressor do supercílio abaixa demais e faz uma cara muito fechada, nessa situação, você vai também modificar a forma de aplicação. Então, deixa eu vir aqui, ó. Então, se nessa porção medial ele não tem ação, você vai manter simplesmente a aplicação da distância interglabelar. Se ainda tem ação nessa região, ou seja, o depressor do supercílio e o orbicular do olho tracionam o tecido para baixo, sim, o que vai ser feito? Bloquear o prócero em 2 pontos, colocando 2,5 a 5 unidades em cada um, e mais um ponto superficial de cada lado, 2 unidades no depressor do supercílio, que seria uma marcação, que seria um ponto bem em cima aqui dos pelinhos da sobrancelha. Fala, poxa, mas não vai dar pitose, não tem risco de você pegar o elevador da pálpebra superior? Não, por quê? Porque já chamou a atenção que esta aplicação aqui deve ser superficial, olha, um ponto superficial no depressor do supercílio. E aqui ele mostra justamente este padrão de aplicação, como que ele vai oferecer esta aplicação. Então, distância interglabelar, grande ou normal ou pequena. No caso dela, é pequeno. Veja como ela traciona muito a musculatura. Nesse caso, então, este pontinho em azul
né, onde está a setinha do meu mouse, eu estou movimentando a setinha do mouse, nesse pontinho azul vai ser colocado de 5 a 10 unidades. Se eu tenho uma distância maior, veja, a paciente ela faz um esforço, mas ela não consegue marcar tanto aqui, este pontinho aqui pode ser menor quantidade, porque o músculo já não está tão ativo. Perceba a diferença de marcação nesta região. Eu não estou avaliando todo o resto, estou avaliando só esta região anterior e esta região anterior. Veja que ela faz um esforço tremendo para conseguir fazer isso daqui. Todo o orbicular do olho aqui se contrai para que ela feche desta forma aqui. Então, nesta situação, a musculatura, especificamente da região da glabela, não é tão grande assim. Ela não é tão absurda assim, né? E no caso, quando existe aquela depressão do supercílio, né, a contração do depressor do supercílio, aí sim você vai acrescentar um pontinho extra, e é aqui que eu vou voltar a esta imagenzinha aqui, olha. Então, depressor do supercílio, aspecto medial. Veja que existe uma força neste sentido, ela tem uma tração muito grande para baixo, ela fecha praticamente o olho quando faz carga de Brava. Então, o que vai ser feito? Bloqueio na região do próximo, um pouquinho de cada lado, né, de 2,5 a 5 unidades por ponto, e mais na região mais superficial já vai ser feito na aplicação de 2 unidades. Então, assim, a gente bloqueia o que? A tração para baixo. O depressor do supercílio sendo acionado dessa forma, ele traciona tudo. A gente bloqueia ele, ele vai se manter mais elevado. Lembra daquela questão da musculatura agonista e antagonista, né? Então, o antagonista disso aqui tudo é o músculo frontal. Se eu bloqueio os músculos que deprimem o olhar, eu vou ter a abertura do olhar. Então, o que funciona passa a ser o frontal. E aí entra um outro aspecto desses planejamentos justamente do frontal, que merece também um destaque e uma análise bem mais detalhada. Então, veja só, mais uma situação aqui. Ele está muito ilustrado esse artigo. Todas essas imagens foram feitas do artigo, né? Então, veja só, não tem ação do depressor, tem ação simplesmente lateral aqui da região do corrugador, não está fechando. Ela fecha o olho, mas não está fechando tanto quanto esse, né? Olha como ele traciona muito mais para cá e aqui traciona menos. Esta região medial, ó, percebam que é justamente onde estaria o depressor do supercílio, não desce como desce esta. Então, existe uma diferença aqui entre as duas aplicações. E nessa situação, é uma aplicação regular, uma aplicação padrão, né, do que a gente já está mais acostumado. Um único ponto central no prócero e já vai ser o suficiente. Na porção mais superior do orbicular do olho, a gente entra em outro algoritmo aqui, ó, o orbicular do olho no aspecto superior. Ele tem essa tração para a parte superior? Tem. Então, não tem, você não vai fazer nada. Quando tem, você vai colocar um ponto sobre a sobrancelha de 1 a 2 unidades, mas veja só, superficial, um ponto superficial nesta região. Então aqui, olha só, faz um movimento de sorriso forçado, né, de cara de bravo. Veja que a sobrancelha, ela desce acompanhando muito, ou seja, o orbicular do olho está tracionando aqui. Então um pontinho acima da sobrancelha, superficial, de 1 ou 2 unidades. Aqui começa a ter aquela questão do medo de pitose. O medo de pitose. Como que a gente faz isso? Sempre superficial. Lembra que a pitose nesta região, ela pode acontecer se você fizer profundo, de modo que o seu medicamento vá para a porção subperióstea e depois de dentro da porção subperióstea ela passa pelo ligamento, ela vai para o compartimento de gordura aqui do Ruff e daí ela vai pegar um músculo elevador da pálpebra superior. Então, é uma aplicação em cima. Então, quando existe um padrão de toda a sobrancelha descer, acomodar para baixo, aí cabe fazer um pontinho de cada lado, justamente para tentar relaxar esse músculo que está tracionando para baixo. Lembra sempre dessa questão do músculo, é agonista, antagonista. Então, esse músculo aqui ele está contraindo mais. Então, nessa forma, a gente quer que o frontal tenha uma ação para manter, para elevar um pouquinho mais aquela região, né? Então, olha só, uma situação que não desce a sobrancelha tanto, né? Se a gente pegar mudança, olha como forma uma dobra do tecido aqui. E aqui não tem forma, não dobra o tecido. Existe um excesso de tecido, né? Esse excesso a gente observa desde aqui. Ele simplesmente se acomoda na musculatura, mas ele não está tracionando a região de modo a atrapalhar de fato
a ação do músculo, ou não é derivado da ação do músculo, né? Em alguns pacientes, como em mim, por exemplo, eu faço uma cara de bravo, vocês percebam que existe um movimento bem na região aqui da fronte, né? Vocês veem que as minhas marcas de fronte, elas são extremamente didáticas, é por isso que eu não faço toxina. Então, na cara de bravo, olha só, aqui na região da fronte eu tenho muitas ações. Então, mesmo a minha cara de bravo, eu tenho ação do músculo frontal. Para esses pacientes, existe também um algoritmo. Então, veja só. Na hora do sorriso, o aspecto medial do frontal se movimenta. Ótimo, então você vai fazer um bloqueio na região central do músculo frontal com 1 ou 2 unidades por ponto. Então, quer dizer que no meu caso, por exemplo, eu faria 2 pontinhos nesta região anterior, justamente para diminuir essa dobra do músculo frontal. Ah, mas eu não vou atrapalhar, eu não vou eliminar o efeito de antagonismo que o músculo frontal participa? Não. Porque a marcação nessa situação vai ser uma marcação para evitar, de fato, que aconteça só esta dobra. Mas o efeito muscular todo ainda acontece, porque a porção lateral ainda não foi bloqueada, e a gente vai entrar nesse aspecto. Mas veja só, uma paciente que não tem movimentação nenhuma do frontal, então não há nada a ser feito nessa situação, e outra paciente que já tem movimentação do frontal, é feito 2 pontinhos aqui, bem no limite das marcas. Se vocês procurarem outras classificações, né, outras situações como essa, por exemplo, a marca como a minha, ela é considerada como se fosse uma marca em ômega. Então a marca vem, sobe no frontal, desce e vai para o outro corrugador. Tem gente que tem essa marca invertida, a ômega invertida, que vem para a altura do nariz, que também é abordado oportunamente no mesmo trabalho. Então veja que o músculo frontal, ele tem essa característica, né? E aí entra na porção de fronte. A gente estava falando até agora da parte de glabela. Agora a gente entra na porção de fronte. E agora o algoritmo é um pouquinho mais confuso, um pouquinho mais extenso. Então veja só o que se relata. Pitose da sobrancelha no terço lateral. Na pitose da sobrancelha no terço lateral. Então, quando acontece... Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, olha. Não tenho a imagem aqui, eu já vou localizar isso aqui no artigo, mas veja, eu acho que eu não cortei a imagem, essa aqui é a questão. Então, quando tem uma pitose na região de fronte, deixa eu avançar aqui só para pegar para vocês a imagem. Esse daqui, ó. Esta imagem aqui. Então, quando a gente pega esta imagem aqui, percebam que não existe em alguns pacientes existe uma pitose já prevista da própria sobrancelha na porção lateral. Então veja só nesta situação, uma sobrancelha já mais caída, aqui a gente já tem uma sobrancelha mais elevada, aqui ela está plana e ela está descendente aqui, olha. Então esta situação aqui é o que vai nos direcionar para fazer uma aplicação de toxina. E aqui é interessante, a gente já está preparando uma apresentação para falar para vocês sobre uma falsa pitose de sobrancelha. E essa questão aqui é justamente para evitar essa falsa pitose de sobrancelha, porque a partir do momento que eu bloqueio o meu frontal, e é o meu frontal que está dando sustentação para todo o tecido ao redor dos meus olhos, aquele tecido vai cair ainda mais, porque eu perdi o efeito de sustentação. Então, exatamente este padrão de aplicação que está nos sugerindo é justamente nesta situação onde eu preciso de uma padronização diferente na aplicação para evitar essa pitose, né? Deixa eu mudar a imagem aqui. E eu vou trazer essa imagem para cá. Assim a gente já vai conseguir ver tudo de imediato, sem enrolações. Pronto. Isso, pronto. Aqui ficou mais fácil, olha. Então veja só. A paciente tem um quadro de pitose, né? Ela tem um quadro de pitose. A aplicação do medicamento acontece em toda a porção mais superior. Vocês estão percebendo que a porção lateral aqui, a porção mais para baixo, entre a sobrancelha e a última marca, ela não está passando por nenhum tipo de aplicação de medicamento, né? As outras já começam a invadir um pouco mais a área de aplicação de medicamento. Por quê? Justamente porque, tendo esta pitose da região lateral, você vai fazer de uma forma mais conservadora
e aplicar aqui em cima. Então, se eu tenho uma queda da sobrancelha assim mais caidinha, para evitar a falsa pitose da sobrancelha, a sua aplicação da toxina é aqui em cima. Vai manter algumas fibras funcionando aqui para dar sustentação ao tecido. Se não existe essa pitose lateral, a gente entra no segundo parte aqui, não tem a pitose lateral, eu posso bloquear o frontal, sobretudo lateralmente, que seria esta situação aqui, olha. Vai fazer um bloqueio do frontal, esta daqui, ó. Um bloqueio do frontal mais lateralmente. Percebe que ela está mais próximo da região de sobrancelha, enquanto essa daqui está na parte do contorno, essa aqui está numa porção mais próxima da região da sobrancelha. Então aqui a gente já tem como evitar a pitose da sobrancelha, apesar de que a gente ainda vai falar sobre isso numa aula específica que logo já está disponível para vocês. Na contração medial do frontal, ou seja, quando faz a cara de brava, e essa porção frontal, ela tem contração, também a gente vai ter que dosar a aplicação. É uma contração diferente da cara de bravo, quando acontece isso, mas é uma movimentação quando acontece a elevação da sobrancelha. Aqui a gente entra nesse segundo aspecto, aqui, olha. Contração da porção medial do frontal, ou seja, mais próximo da linha média. Não existe contração aqui? Ótimo, você vai aplicar sobretudo lateralmente. Existe a contração da porção anterior. Com o paciente da glabela, da distância interglabelar larga, a gente vai bloquear o frontal, sobretudo lateralmente. Então, se eu tenho a ação nesta região anterior, mas esta porção aqui é larga, a gente vai bloquear lateralmente. Então não vai aplicar aqui? Não, você não aplicou aí na hora de fazer a glabela? Então o frontal nesta faixa já tá tratado, não tem necessidade de complementar, né? Se você tem um espaço interglabelar pequeno, você vai bloquear a porção frontal também, a porção medial do músculo frontal, com de 4 a 10 unidades. Veja que as doses que são sugeridas são doses grandes. Vamos voltar aqui, olha. Então veja só, toda a porção frontal, aqui tem a marcação toda, ó. Toda a porção frontal vai ser tratada. Então na porção medial também vai ser tratado. Para quê? Para evitar esse movimento excessivo da musculatura. Mas percebam que o ponto de aplicação e a sugestão de aplicação que foi passado foi justamente muito pertinho da região que seria a aponeurose epicraniana, esta parte branquinha aqui, olha, tangenciando a região de aponeurose. Aqui quase não tem aponeurose, ela está lá em cima, então a aplicação fica mais central. Quando existe aponeurose, a aplicação é lateral à região da aponeurose. Por quê? Porque lá não tem fibra muscular. Para que eu vou gastar medicamento na região que não tem fibra muscular? Não tem função alguma nesse aspecto, né? Agora a gente entra em dois aspectos um pouquinho diferentes. Utiliza o músculo frontal na abertura dos olhos. Como que eu percebo isso? Na formação daquele sulco periorbicular, esse sulquinho primeiro que fica logo em cima da sobrancelha, que curiosamente eu tenho, olha, esta primeira marcaçãozinha aqui. Então quando eu vou abrir os meus olhos, eu uso o músculo frontal para essa ação e forma-se essa dobra. Se eu não uso, eu faço aplicação regular em frontal. Mas se eu uso, eu vou ter que avaliar muito bem por quê. Deixa eu pegar aqui. Por quê? Eu tenho que bloquear o músculo independente do padrão e com pontos mais superiores. Por que pontos mais superiores? Porque eu quero manter uma área de ação nesta região aqui. Então eu quero a ação daqui para cima. Por quê? Porque isso daqui está funcionando para mim para ajudar a abrir os olhos. No meu caso, ele abriria os olhos. Se eu bloqueio, o que acontece? Perde toda a sustentação desse tecido. E aí? O que aconteceu? Pitose ou falsa pitose da região de sobrancelha. Então a gente está chegando lá, né? A gente está avançando no mesmo padrão, né? Uma pitose na porção medial da sobrancelha. Não tem, você vai trabalhar com a medicação padrão, né? O trabalho padrão aqui. Se já existe isso, você vai bloquear o frontal de uma forma muito conservadora e com uma quantidade menor. Veja aqui, a quantidade de 4 a 10, aqui é de 4 a 6. Porque, veja que a preocupação toda nesse algoritmo que eu mostrei para vocês, fala essencialmente da falsa pitose de sobrancelha, que pode cair um pouquinho aqui no local. Então, olha a importância que tem
um planejamento da fronte para não acontecer uma falsa pitose. O que é a falsa pitose? Aquele excesso de pele que acontece, que alguns pacientes relatam que não tinha bolsa e ele ganhou bolsa depois da toxina, e é a toxina que causou a bolsa. Na verdade, o paciente já tinha o excesso de pele, mas foi uma falha no diagnóstico e no planejamento, na execução do trabalho, né? Então, olha só, uma situação onde utiliza-se o músculo ou frontal na abertura dos olhos. Olha aqui como tem aquele sulco que eu mostrei para vocês. A aplicação nessa situação, veja que ela fica bem acima do padrão de marcação. As marcas todas estão para baixo, mas toda a toxina ela está localizada nessa porção mais superior. Tá? Nesta porção mais superior. Se não tem ação do músculo frontal nesta região aqui, se aplica essencialmente na porção lateral. E veja que também na porção mais próxima da linha de inserção do cabelo. A gente não está fazendo aquela aplicação que você faz a aplicação em todo o músculo, você aplica na parte de cima. Lembra que tem um aspecto importante, é que a fibra muscular, ela só tem uma junção neuromuscular nela. Então eu tenho uma fibra muscular, eu só tenho uma terminação nervosa nesta fibra aqui que chega os meus neurotransmissores. Se eu bloqueio essa fibra não funciona. Então, se eu fizer nesta porção de cima, eu vou manter a ação de algumas fibras, porque aqui eu estou indo por uma amostragem, então supostamente eu tenho uma parte grande do músculo que tem que tem junções neuromusculares que não vão receber a toxina, e ela vai dar a sustentação necessária, não vai acontecer o quadro dessa pitose, né? E quando acontece a marcação na região frontal, quando existe uma presença de marcas na região frontal com um paciente que tem a porção interglabelar, é complicada a palavra, mais aberta. Veja só, você bloqueia o frontal, mas você faz um contorno exatamente na borda da aponeurose epicraniana, que é uma região que não vai ter dobra, tá? Ela não vai ter dobra nessa região aqui. Todas essas imagens e todos esses padrões estão disponíveis para você no artigo que você consegue pegar nessa mesma aula, tá bom? Não é alguma coisa tão diferente do resto dos artigos. Então você pode ler e pode ver o detalhamento disso daqui de uma forma um pouco melhor, tá? Olha aqui mais uma situação, correção do aspecto frontal. Veja que a paciente tem marcas bem nesta região aqui, muito parecida comigo. Nessa região aqui, aonde que é feito o bloqueio? Bem aqui em cima e bem pertinho do que seria a aponeurose epicraniana. Tá? Então faça um bloqueio aqui em cima, também para evitar o quê? Para evitar que aconteça a pitose. Então, se vocês perceberem, o padrão de aplicação em toda a região frontal que os autores propõem é justamente que aconteça nesta porção mais superior, e que isso vai oferecer um trabalho um pouquinho mais preciso, né? Um planejamento um pouquinho mais preciso de toda essa situação, né? E daí o paciente que já tem a presença daquele excesso de pele, ou já tem um quadro de pitose da sobrancelha e que mostra aquele peso na hora do olhar. Aqui ele tem duas saídas e duas apresentações, olha. Então, quando existe na porção lateral da sobrancelha, então veja aqui a porção lateral, olha como a paciente tem uma dobrinha nesta região aqui, ó, tem uma dobrinha bem nesta região. Qual que é a proposta de tratamento? Fazer em fibras mais superficiais nesta porção aqui em cima, olha. Superficial, um pontinho em cada lado, justamente para evitar que a paralisia dessa musculatura seja excessiva e essa pele se dobre ainda mais. Quando existe a presença na porção, por tudo, né? Aqui a presença já em toda a região, você vai fazer a aplicação de uma dose um pouco maior e você pode invadir uma área mais próxima dessa região da sobrancelha. Então, são padronizações muito interessantes. Na região dos olhos, eles também fizeram uma série de padrões, não é tão ilustrado quanto foi a região de glabela e de fronte, mas que vale a pena a gente ver pelo menos os algoritmos, que justifica muitas vezes a forma da gente aplicar. Então, vamos pegar primeiro este algoritmo aqui. Eu vou fazer uma mudança de imagem aqui, para eu ficar no meio do algoritmo e a gente poder observar. É isso daqui. Então, veja só. Na porção, um sorriso grande, então, aquele sorriso bem marcado com as marquinhas aqui ao redor do olho, que eu acredito que eu tenha também, ó. Não tem tanto assim, mas eu tenho marquinhas
marquinhas naquela região. Enfim, não tem jeito, eu não uso toxina, apesar de ensinar, apesar de utilizar como uma ferramenta, eu particularmente não gosto do efeito. Mas, enfim, aí é questão pessoal, né? Então veja só, nesta porção das ruguinhas zigomáticas causadas justamente pela ação do músculo zigomático maior, que é o zigomático maior, ele está localizado nesta porção lateral da face. Se você quiser localizar ou tiver uma ideia de onde ele está, faz uma linhazinha da comissura do olho até o ângulo de mandíbula. A porção que essa linha cruza ou pega a porção mais saliente do zigomático é mais ou menos ali que a gente espera que tenha a inserção do zigomático. O que a gente vai fazer nessa situação? Eu não tenho essas marcas, Você vai fazer a aplicação de 1, 2 pontos nesta região lateral aqui, colocando 1 ou 2 unidades, ou seja, é só uma manutenção para evitar as marcas mais fininhas. Se você tem a presença desse ponto, você pode pensar em fazer aplicações de 3 a 4 pontos, chegando de 0,3 a 1 ponto em cada uma. Então você faz ou bem localizado nas marquinhas laterais, ou você faz numa área mais extensa daqui. Só que isso aqui não trata só todas as marcas. Aí que vem um outro algoritmo, a continuidade desse algoritmo, que é quando existe uma região da sobrancelha, nessa porção lateral da sobrancelha, faz um sorriso, e esta porção lateral aqui, ela marca muito. Quando acontece essa marca, ou seja, no sorriso, deprime esse tecido e tem muitas marcas, a sugestão é uma aplicação mais alta, bem pertinho da sobrancelha, de uma quantidade bem maior, veja lá, 5 a 7 unidades, nesta região aqui. Daí sempre vai ter alguém perguntando, poxa, mas aí tem risco de pitose. Não tem. Essa região aqui, da pontinha da sobrancelha, onde ele está sugerindo fazer a aplicação, é extremamente segura. Tá? Porque o zigomático pode dar pitose, ou a sobrancelha em si pode dar pitose, mas essa porção da cauda da sobrancelha, dificilmente você vai ter algum problema. Mas ele está sugerindo uma dose alta nessa região para conseguir chegar no efeito. Né? E marcas nesta região inferior dos olhos. Aqui ele coloca duas situações. Tem as marquinhas nesta região, você pode fazer 1 ou 2 pontos. Não, desculpa. Aquele olho que sorri, o olho que aperta, essas marquinhas eu vou falar no próximo algoritmo. Você faz aquela marquinha, as marcações debaixo do pelinho, 1 ou 2 pontos, justamente para diminuir essa tração e fechar tanto o olhar. Você bloqueia qual músculo aqui? O orbicular do olho. Como você já agiu no central para ele manter um pouco da ação, você vai fazer com que aquele tecido fique mais suspenso, tá? Então essa região da sobrancelha. Esse daqui seria um dos pontinhos parecidos como a gente utiliza para fazer elevação da sobrancelha. Você faz a aplicação bem na porção de baixo da sobrancelha, bem superficial, e está escrito aqui, ó, tá escrito superficial, veja aqui, ó, superficial. Você vai fazer o que? O frontal vai levantar, aquela pele não vai ficar sem excesso, e a sobrancelha fica um pouquinho mais alta. Então ela dá um benefício nesse aspecto, né? E aqui, esse daqui é para a parte inferior dos olhos, é o que eu estava confundindo a ordem dos slides. Nessa situação aqui, a sugestão é que, primeira coisa, você faz o movimento dos olhos e você observa a quantidade de pele que tem aqui. Existe um teste para fazer isso, que chama Snap Test, que você pega aquele excesso de pele, você traciona por uns 10 segundos e daí você solta. O tecido tem que voltar para a posição dele entre 3 e 4 segundos. Se demorar mais do que isso, quer dizer que tem um excesso de pele. Então, nesta situação assim, você tendo o excesso de pele, você vai para este outro algoritmo aqui. Daí pergunta, nesse sorriso, existem marquinhas bem pequenininhas na região próxima da pálpebra, né, da porção interna da pálpebra, nesta porção aqui, então faz o sorriso, existem ruguinhas nesta porção interna da pálpebra. Se existe um pontinho só, bem pertinho da porção cantal anterior, medial, porção cantal medial, um pontinho aqui. Se não tem marca, você não vai tratar por conta do excesso de pele. Se não tem um excesso de pele, o que vai ser feito? Você pode fazer a aplicação de um pontinho central aqui nessa região, ou você pode tratar em toda a porção lateral do olho. Você pode fazer 2 pontinhos laterais do olho,
para fazer a remoção dessas marquinhas aqui. Lembrando que todas as aplicações que você faz nesta região inferior está sujeito a um quadro de também pitose palpebral, só que é uma pitose que vai deixar o paciente com aquele olhar com o branquinho do olho mais visível, né? Não deixa de ser pitose, a diferença é que é uma pitose da pálpebra inferior, tá? Por isso que é sempre muito superficial, intradérmico e quantidade pequena. Então, quantidade pequena. Tem excesso de pele aqui na lateral? Você não vai trabalhar aqui, você vai trabalhar só na medial. Não tem excesso de pele aqui, você pode trabalhar em toda a região, toda a porção aqui desta área. Então, é isso que vai direcionar essa técnica. Então, veja que o trabalho, esse trabalho em específico, ele dá um algoritmo parecido com o que a gente faz, parecido com o que a gente orienta, mas ele tem algumas sugestões e algumas dicas muito bacanas, justamente para evitar as complicações da região da aplicação do frontal e aumentar até a satisfação do paciente. Eu gostei muito desse levantamento aqui. Olha, foram cerca de 1.000 pacientes, alguns não seguiram este padrão, outros seguiram esse padrão, mas veja só o índice de satisfação deles em um mês, né? O que não usou estava satisfeito, mas o que usou o padrão, a maior parte estava muito satisfeito. Depois de 6 meses, alguns estavam insatisfeitos, alguns não estavam nem aí, já estava tudo certo, mas veja só, o nível de satisfação e muita satisfação continuava, permanecia. Fala, poxa, mas o Botox dura 6 meses? Lembrando, o tempo de duração do Botox também está correlacionado com a dose. Quando a gente for ver a quantidade de dose utilizada, vocês vão ver que usa cerca de 30% a 40% a mais, seguindo esse padrão, com segurança, porque dá aquela sensação, vou colocar muito medicamento, vai dar pitose, vai dar um monte de problema. Não, você seguindo essa padronização, aumentando a quantidade de doses, a gente consegue diminuir a insatisfação de pacientes, porque a insatisfação do paciente ela acontece de duas formas. Ou quando ele fica muito pouco tempo paralisado, depois de um mês e meio, ele já começa a perceber as marcas de uma forma que incomoda. Ou ele vai achar que ficou muito paralisado, ficou com uma cara emborrachada. Desta forma aqui, nessa abordagem, se vocês perceberem, a abordagem sempre é muito superior, deixa uma área no terço médio mais ou menos funcional, preserva a movimentação de sobrancelha e manutenção da posição de pálpebra e trabalha nas marquinhas aqui de baixo também, né? Ele tem, como eu disse, tem padrão até de aplicação em masseter, para sorriso gengival, mas eu não vou nem entrar no mérito desse aspecto. Mas veja que nesta padronização trabalha-se com segurança, com uma dose alta o tempo de efetividade é maior e talvez nem é que seja maior, porque deu 4 meses o medicamento não está mais lá, mas como você paralisou de uma forma mais efetiva alguns músculos, algumas fibras musculares, talvez ela tenha um tempo maior, uma janela maior para voltar a ter o efeito. Então, de repente, é uma forma de você abordar de um pouquinho diferente e ter uma efetividade um pouquinho maior nessas situações. Então, é um trabalho muito bacana, ele é muito ilustrativo, ele é muito explicativo, ele coloca item por item, região por região, todas as regiões da face. A parte ilustrativa fica focada muito mais em fronte e glabela, mas dá para vocês entenderem qual que é o conceito, qual que é a ideia. Tá? É um artigo muito bacana e eu espero que tenha ajudado vocês, ou ajude vocês no próximo planejamento de toxina e que vocês possam realmente desenvolver a utilização dessa ferramenta de uma forma cada vez melhor. Tá bem? Esse artigo aqui que a gente acabou de comentar está disponível aqui na plataforma. Vai lá na parte conteúdo e baixa esse PDF aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Até uma próxima.